Paz, paz e graça, meu irmão, paz e graça, minha irmã. Para você que acompanhou ou tem acompanhado esse trabalho que estou fazendo, começamos em Gênesis, Êxodo, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Mas primeiramente eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um resumo aqui do livro de Levítico. Eu espero que possa ajudar muitas pessoas na caminhada, possa fortalecer muitas pessoas, que através do livro, dos livros, nós possamos a conhecermos a Bíblia Sagrada, conhecer aquilo que Deus está requerendo de nós, conhecer aquilo que Deus está pedindo para nós. O livro de Levítico, irmãos, é um livro interessante, porque ele foi escrito para o sacerdote. O autor do livro de Levítico é Moisés. Moisés, autor do livro de Levítico. A data que ele foi escrito foi 1450 a 1400 a.C. Período, um mês. Foi o tempo gasto para escrever o livro. O título da palavra Levítico significa pertencente aos levitas. O título é apropriado, visto que os sacerdotes israelitas de Israel eram levitas, e o livro fala sobre o ministério desses sacerdotes. Então nós entendemos que o livro de Levítico, ele é para os levitas. Os levitas iam determinar as leis, sobre o povo de Israel, para que o povo cumprisse a lei. E quando o povo precisava de oferecer alguma coisa em prol do seu pecado, eles procuravam o sacerdote, para que o sacerdote pudesse fazer sacrifício em nome do pecado daquela pessoa. Então, a palavra Levítico, eu falei que significa pertencente aos levitas. E o contexto? Esse livro de Levítico é o terceiro livro pentateuco. Nós sabemos que o primeiro é Gênesis, nós sabemos que o segundo é Êxodo, e o terceiro livro, Levítico. Então ele é o terceiro livro pentatêutico. É uma continuação da história do livro de Êxodo. Então nós sabemos que o livro de Gênesis, livro de Êxodo e o livro de Levítico estão um conjugado ao outro. Então nós estamos dando continuidade aos outros livros que já foram mencionados aqui. Então nós sabemos que o livro começa com Israel tendo contemplado a construção do tabernáculo. Terminou o tabernáculo, eles começaram a contemplar a construção do tabernáculo, e ali foi determinado leis sobre aquele povo. Foi dado durante o primeiro acampamento de Israel no Monte Sinai. Onde foi escrito o livro de Levítico? Na opinião geral, o livro foi escrito que Moisés recebeu uma revelação enquanto estava no Monte Sinai, no deserto. Moisés estava no Monte Sinai, no deserto, e ele recebeu a revelação para que escrevesse o livro de Levítico. Para quem é o livro de Levítico? Para os israelitas, para o povo de Israel, para aquele povo que estava ali. O conteúdo do livro de Levítico estabelece leis para preservar a pureza espiritual, moral e física do povo. Repetindo, pureza espiritual, moral e física do povo. Instruções são providenciadas sobre como viver uma vida santa através de sacrifício e adoração. Também são examinadas as 5 principais ofertas. Aquele povo, naquela época, eles tinham que ofertar, e eles tinham ali 5 principais ofertas que eu quero citar aqui para os irmãos, em nome de Jesus. A primeira oferta é a oferta do holocausto. A segunda oferta, oferta de cereais. A terceira oferta
é chamado de oferta pacífica. A quarta oferta é oferta pelo pecado. E a quinta e última oferta é oferta pela culpa. Então são as 5 ofertas que aqueles povos criaram ali o hábito de ofertar em prol dessas coisas que eu acabei de dizer aqui. Outras instruções de Levítico incluem o papel de Arão como sacerdote, leis do sacerdócio, limpeza, dia da expiação, lei para regular a santidade em todos os aspectos da vida e as festas estabelecidas pelo Senhor. Então, resumindo, o livro de Levítico são leis determinadas ao povo de Israel. São leis para que o povo de Israel viesse a cumprir. Qual que é a palavra-chave desse livro? Santificado. Essa é a palavra certa. O sacerdote, ele tinha que estar santificado. Aí vem a palavra-chave, santidade. Os levitas, especificadamente os sacerdotes, foram separados para o culto ou santificado, para viver como exemplo de santidade diante do povo e de tudo que eles faziam. Eram homens, naquela época, no Velho Testamento, que eram constituídos ali para ser santificado, para ser exemplo de pessoas e para tomar conta do tabernáculo do Senhor. O tema desse livro, ou os temas, né? O pecado, irmãos, ele é sempre detestável aos olhos de Deus. O plano de Deus é que todo pecado seja expiado pela oferta do sacrifício de sangue, assim como foi cumprido na expiação de Cristo. Deus é totalmente santo e requer que nossa santidade, ele requer a nossa santidade e a nossa dedicação. Deus não é autor de confusão, mas de ordem na adoração. Guardamos as leis de Deus, não para sermos aceitos diante dele, mas como expressão de nosso amor e confiança nele. A fidelidade à palavra de Deus permite que a tua paz e a sua presença encham as nossas vidas. Então nós estamos aqui falando do livro de Levítico para entender que mesmo nós, sendo gentil, mesmo nós sendo cristão do século de hoje, nós temos algumas responsabilidades que nós devemos cumprir como cristão, como seguidor de Cristo. Óbvio que o livro de Levítico foi para aquele povo, para aquela época. Naquela época tinha um papel dos sacerdotes. Naquela época tinha ali sacrifício de animais. Mas nós sabemos que as leis de Deus, a boca de Deus, que foi determinada para aquele povo, tem leis que também nós nos incluímos nela, para que nós venhamos buscarmos também a nossa santidade no Senhor, para que nós venhamos andarmos perfeito diante do Senhor. Se tem aqui os papéis dos levitas, que são os sacerdotes, hoje inclui os papéis dos pastores, dos líderes espirituais das igrejas, que também têm que andar em santidade, para que seja um exemplo não só para a igreja, mas que seja um exemplo vivo para Deus. Nós temos que nos tornarmos exemplo vivo para Deus. Não adianta nós agradarmos homens, não adianta nós seguirmos homens, não adianta nós nos oferecermos para homens o nosso trabalho e sabendo nós que estamos desagradando a Deus. Temos nós, irmãos e irmãs, que agradarmos a Deus. Essa é a importância do livro de Levítico para nós. Deus sempre cuidou do povo. Deus sempre estabeleceu ordem, leis para o povo. Deus sempre esteve junto do povo.
E no nosso dia, nesse momento agora que nós estamos vivendo, também não é diferente. Deus está estabelecendo leis, normas para nós. E Deus também está sempre junto de nós. O nosso Deus não nos abandonou. Ele está perto, Ele está junto de nós. E é por isso que nós devemos seguirmos. Nós devemos estarmos buscando todos os dias a face do Senhor. Nós temos que agradarmos a Deus em qualquer momento. Nós temos que agradarmos a Deus em qualquer circunstância. Nós temos que agradar a Deus, principalmente quando nós falamos de líderes espirituais, que é o papel de pastores, que é o papel dos líderes da igreja. A igreja não pode, os líderes não podem agradar a igreja. Os líderes não podem agradar o povo da igreja, as pessoas, os membros da igreja. O líder da igreja, que são os pastores, primeiramente eles têm que agradar a Deus. Temos que agradarmos a Deus primeiro. E o embolso desse livro, do livro de Levítico, fala lá, lei sobre as ofertas. Está lá em Levítico 1 ao 7, 38. Lei sobre o sacerdócio. Está em Levítico 8, 1 a Levítico 10, 20. Lei sobre a pureza pessoal. Está lá em Levítico 11, 1 a Levítico 15, 33. O dia da expiação. Está lá em Levítico 16, 1 até o 34. Lei da santificação do povo. Está lá em Levítico 17, 1 a Levítico 20, 27. Lei para a santificação dos sacerdotes. Está lá em Levítico 21, 1 a Levítico 22, 33. Lei sobre o sábado e outras ofertas. Levítico 23, 1 a Levítico 25, 55. E bênção versus maldições para o povo. Bênção versus maldição para o povo. Está lá em Levítico 26, 1 ao Levítico 46. E lei sobre os votos. Está lá em Levítico 27, 1 a Levítico 34. Então, o livro de Levítico para nós é de suma importância. A Bíblia, de maneira em geral, irmãos, é de suma importância. Nós estamos aqui ainda falando dos livros pentateucos. Nós vamos entrar aqui nos livros proféticos, dos profetas. Nós temos aí os profetas maiores, nós temos os profetas menores. Tem muitas coisas que já se cumpriu, tem muitas coisas que ainda há de se cumprir. Nós vamos falar aí do profeta messiânico, que é o profeta Isaías. São livros que vão estar mais lá na frente. Mas fechamos hoje o livro de Levítico. E eu espero que venha haver um entendimento sobre o teu coração, que você possa estar gostando desse trabalho. Se gostou, você dá uma curtida, você coloca lá seu comentário e que Deus ricamente possa abençoar a tua vida. Quero terminar com uma breve oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, toda honra e glória nós te damos. Pai, quero colocar esse ouvinte, essa pessoa que tem acompanhado esse trabalho sobre as tuas mãos. E peço ao Senhor, meu Deus, que essa pessoa, Deus, possa entender o que está sendo lido, o que está sendo ouvido. Que esse estudo, esse trabalho possa de ser grande valia, de grande ajuda para essa pessoa no nome de Jesus. Jesus abençoa a sua vida, Jesus abençoa a sua casa e Jesus abençoa a tua família.